A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e sua esposa, a pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meu irmão, para trazer pré-aula da Escola Bíblica Dominical, trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Nós usamos aqui, meu irmão, o material da editora Betel, a revista trimestral da editora Betel. E nesse segundo trimestre, nós estamos falando sobre Neemias, reconstruindo vidas, restaurando muro e renovando propósito. E hoje, meu irmão, nós vamos fazer a pré-aula da última lição. Para a honra e glória do Senhor, passamos o segundo trimestre aprendendo, fomos edificados pelo livro de Neemias, por esse comentário, por essa revista abençoada que foi elaborada pelo nosso bispo Samuel Ferreira, nos abençoou muito durante todo esse trimestre. E hoje nós entramos na última lição, para a honra e glória do Senhor, que nós vamos falar sobre os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Então nós vamos ver mesmo, como se fosse um resumo. Essa lição ela vai trazer para nós um resumo de todo o livro, de todo o trimestre, apontando para nós, assim de forma didática, o que Neemias, quais foram os elementos, quais foram os passo a passo que Neemias fez para poder alcançar essa vitória extraordinária, que foi reconstruir os muros de Jerusalém, restaurar as vidas das pessoas ali, do povo de Jerusalém, e trazer novamente a presença de Deus para dentro daquela cidade, restaurar toda a cidadania, toda a movimentação, tudo que a cidade tinha que estava parado, estava estagnado por causa dos seus muros destruídos. Não foi simplesmente uma obra de alvenaria, de construir simplesmente um muro. Foi muito mais do que isso. Foi trazer novamente dignidade para as pessoas, trazer novamente a comunhão com Deus, renovar, avivar aquele povo com a presença do Senhor, com a sua palavra. Então foi muito mais do que simplesmente uma reconstrução, construir um muro, uma alvenaria, uma obra comum. Isso não pode ser visto assim. Foi muito mais do que isso. Por isso, nós vamos ver nessa lição todo o passo a passo que Neemias teve para fazer essa grande vitória que foi dada pela boa mão do Senhor na vida de Neemias. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, sobre os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Neste áudio, ele vai trazer Neemias capítulo 8, versículo 3. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias capítulo 8, versículo 3. Então vamos ver aqui, o primeiro elemento já é a palavra do Senhor, a presença da lei de Deus, em obedecer à lei do Senhor. Ela já é um dos elementos que trouxeram vitória para Neemias. Verdade aplicada, a boa e poderosa mão do Senhor Jesus Cristo continua estendida sobre os seus, para que vivam segundo a sua vontade e sejam vitoriosos. Exatamente. Nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. O mesmo Deus que deu vitória a Neemias, dá vitória a nós também. Mas a gente precisa passar por esse processo aqui de viver segundo a sua vontade, ou seja, obedecer a sua palavra. Os obedientes, aqueles que vivem conforme a vontade do Senhor,
eles alcançam a vitória que é dada pela boa mão do Senhor. Então, obediência é o outro elemento, a palavra do Senhor é o outro elemento na vitória de Neemias. Então, destaque aí para o seu nome. E aí, no texto de referência, ele traz explicitamente os 3 elementos que nós vamos ver aqui, que compuseram, que fizeram parte da vitória, que foram essenciais para as vitórias de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4, onde vai falar que Neemias assentou, chorou, lamentou, jejuou, orou ao Deus do céu. Neemias capítulo 2, versículo 20, importantíssimo esse passo que Neemias fez aqui. Não permitiu a entrada de pessoas que não tinham compromisso com Deus na obra, ou seja, cuidado com as alianças, não fez alianças erradas. Neemias vai dizer: eu respondi e disse, o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Isso aqui Neemias está respondendo ao convite, à proposta que Sambalat, Tobias e Gesem queriam participar da obra, mas não para ajudar, mas para atrapalhar, para levar ali momentos de discórdia, ambiente ruim para aquela obra. Então Neemias vai responder esse texto aqui, que eles não tinham parte naquela obra, que somente Deus e os seus servos iriam fazer aquela grande obra. Então aqui é o segundo elemento, a vigilância para não colocar pessoas ou alianças erradas na obra do Senhor. Então Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias tomou posição com Deus, depois ele fez isso aqui, não deixou as alianças erradas entrarem, e depois ele foi o quê? Pregar a palavra. Neemias capítulo 8 foi o texto que nós lemos, que abriu a palavra, foi mostrar para aquele povo tudo que estava ali na palavra, o motivo que eles foram para o cativeiro, o motivo que eles tiveram tudo destruído, que foi a falta de obediência à palavra do Senhor. E depois que está reconstruído, que já se arrumou, Neemias vai levar a palavra, vai pregar, para quê? Para que aquele povo, a partir dali, volte a ser obediente ao Senhor, para que aquilo não fosse somente uma obra e passageira, uma mudança superficial na situação. E Neemias mostrou para eles que para aquela benfeitoria, para aquele milagre, para aquela vitória que Deus enviou a eles ficar contínua e permanente para eles e para as outras gerações, eles precisavam que ouvir a palavra e obedecer a palavra de Deus. Então esses elementos foram os elementos fundamentais para a vitória de Neemias. Destaque aí para o seu aluno, que na nossa vida nós precisamos ter justamente esses elementos. Diante da dificuldade, diante de uma luta, orar, jejuar, buscar a comunhão com Deus em primeiro lugar, buscar um ambiente espiritual para que depois se reflita no ambiente físico aquilo que a gente buscou, aquilo que a gente precisa mudar no ambiente físico. Primeiro, a vitória do crente, meu irmão, é conquistada primeiro no mundo espiritual, através das armas espirituais. Daí, quando a vitória no mundo espiritual é alcançada, no mundo físico ela é manifestada. Então, destaque aí para o seu aluno. Não adianta querer resolver problemas no ambiente físico com armas do ambiente físico, porque nós somos cristãos e tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, todas as vitórias são dadas pela boa mão do Senhor. Então o Senhor é espiritual, Deus é espírito. Então para nós nos relacionarmos com Ele, tem que ser no mundo espiritual. E quando nós alcançamos a vitória no mundo espiritual, ela é manifestada no mundo físico. Destaque aí para o seu aluno. Então a oração leva à conquista. Esse foi o primeiro elemento. Meu irmão, não tem como o crente ter vitória sem oração. A oração, o jejum é fundamental. Para quê? Para nós nos relacionarmos com Deus que é espírito, no mundo espiritual.
é através da oração, é através do jejum, é através do arrependimento, é através do reconhecimento do erro, e a gente vai buscar em Deus que Ele venha nos consertar, e a gente vai obedecer a palavra, orar, para que Ele possa nos dar vitória. Então foi a oração que deu vitória a Neemias. A oração, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. Ela é uma forma de conectar o homem a Deus e fazer com que nós reconheçamos diante do Senhor que nós não podemos resolver. A oração mostra para Deus que reconhecemos que somos limitados, que não conseguimos fazer. Então, diante daquele cenário de dificuldade, de extrema impossibilidade humana, que era a situação que Jerusalém se encontrava com seus muros caídos, Neemias ele vai buscar a oração, o jejum, e vai pedir a boa mão do Senhor, porque ele sabia que ele não conseguiria, nem ele e nem os moradores que estavam em Jerusalém conseguiriam fazer nada se a boa mão de Deus não fosse na frente. Então ele foi com a oração, reconhecendo isso e mostrando para Deus que precisava do agir do Senhor. Então esse é o primeiro ponto para nós. A oração é o que garante a vitória. A oração é o que mostra para Deus que nós não podemos, que nós queremos que Ele haja segundo a sua vontade, segundo a maneira dele agir, querer, para que Ele possa resolver pela sua infinita misericórdia essa situação que nós estamos passando. Quando a gente não ora, o que a gente está demonstrando no mundo espiritual? Que você mesmo resolve. Não é assim, meu? Existem situações que você resolve sem precisar orar. Entende? Às vezes um cano estoura, né? um remendo em casa, uma decisão, ir no mercado, né? A gente não precisa orar para fazer essas coisas, porque você já sabe como fazer, você consegue fazer. Agora, quando estamos diante de uma situação, uma enfermidade, um problema que a gente não consegue resolver, aí sim você vai orar, né? Você não vai orar, Deus, vai amarra meu cadarço. Você pode amarrar seu cadarço, né? Ah, Deus, passa minha roupa. Não, são situações que a gente pode fazer. Então, o que a gente pode fazer, a gente faz, meu. Agora, quando está em situação irreversível, em situações que não estão no nosso controle, aí sim a gente vai para a oração. Foi o que Neemias fez, porque a oração aponta uma saída, meu irmão. Neemias, como ele ia fazer, como ele ia resolver, não tinha estratégia, não tinha estrutura, mas a oração foi falando, foi dando a direção, foi abrindo os caminhos, e tudo aquilo que ele não tinha, dinheiro, apoio, pessoas para ajudar, tudo isso Deus foi provendo e foi chegando ao conhecimento, à mão de Neemias, tudo aquilo que ele precisava, porque a boa mão do Senhor foi na frente. Então, destaque para o seu aluno: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí a gente enfrenta os desafios com a oração. Vencemos batalha com oração, porque existem situações que só abrem, que só aparecem na oração. Meu irmão, não existia argumento humano que fizesse um rei de uma nação que venceu Israel, né, que tinha Israel como cativo. Não existia ambiente ou argumento humano que fizesse com aquele rei pudesse liberar as coisas para que fosse reconstruir uma cidade inimiga, uma cidade que eles venceram, que eles já receberam ali, né, vencido, né, pelos babilônios, que venceram Israel, que destruíram tudo e levou para o cativeiro. Depois esse reino Medo-Persa vence a Babilônia e assume ali aquela cidade que era já cativo de Babilônia. Então não existia, né, argumento humano que fizesse um rei restaurar as forças do seu inimigo. Isso é completamente ilógico aos olhos humanos.
mais a oração de Neemias, mais a busca ao Deus Todo-Poderoso para que se cumprisse a palavra do Senhor que Deus prometeu que iria trazer de volta o povo. A oração, e ela fez com que esses caminhos que eram impossíveis fossem abertos. E aí o rei cria toda aquela situação, o rei oferece tudo que Neemias precisava, porque Deus abriu a porta em resposta à oração. Então, meu irmão, você esteja passando por alguma dificuldade, destaque isso para o seu aluno. Vamos orar. Deus abre as portas, Deus cria situações que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue ver. Deus cria situações para nos entregar a vitória, mas ela precisa ser buscada em oração contínua, né? E aí, por causa disso, por causa dessa extrema importância da oração, o que acontece? O inimigo tenta nos impedir de orar. Esse é o tópico 1.3. Por quê? Porque ele sabe que a maior arma que existe é a oração ao Deus de Israel, a oração em nome de Jesus. Essa é a maior arma que a humanidade, que o ser humano tem. O maior problema é que muitos não usam porque não conhecem a Deus, não tem compromisso com Deus, tenta resolver na força do seu braço. Mas quem conhece, quem tem intimidade com Deus e sabe o poder que tem um joelho dobrado, uma oração ao Deus de Israel, ao nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, ele sabe que pode muito em seus efeitos. Então, o inimigo, diante desse cenário, sabendo dessa situação, o que ele faz? Ele tenta impedir a nossa oração. Como? Com desânimo, com tentar mostrar o tempo que você está orando e a coisa ainda não aconteceu. Ele vem tentar dizer que não vai dar em nada, que você não está dando certo. E principalmente nos dias de hoje, o que o inimigo faz? Coloca as distrações. Destaque isso para o seu aluno. Nós vivemos num mundo de entretenimento e distração para poder esquecer do mundo espiritual. O mundo físico foi preparado pelo inimigo, atualizado pelo inimigo, para que a gente não tenha tempo para oração, para nos distrair. Ele já não vem mais, muitas das vezes, no confronto direto. Muitas das vezes ele vem com distrações. E aí você tem tudo hoje em dia para te distrair. Celulares, televisão, séries na televisão, notícias, redes sociais altamente atualizadas, para que você de um minuto para o outro você tenha sempre alguma coisa nova para te prender ali e você não conseguir o quê? Otimizar o tempo, remir o tempo. Então, o que acontece? A gente perde o tempo para oração, a gente se distrai com outras coisas, o relógio passa e a gente não vê. Cadê os crentes que oravam 1, 2, 3, 12, 18 horas, 24 horas de oração, como a gente via na igreja primitiva? Não havia distrações, eles tinham foco, eles tinham um problema e insistiam na oração até resolver. Nós hoje não, mesmo. Temos tantas coisas, tantas distrações, que muitas das vezes não temos nem 5 minutos para orar. Esse é o grande problema. Então, nós não podemos esquecer da leitura da palavra, da oração. Se não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, então, meu irmão, então precisamos entender e ver que Neemias obteve vitória usando essa estratégia: oração, jejum, leitura da palavra, propósito, ambiente espiritual. E precisamos entender que o inimigo tenta de todas as formas, meu irmão, nos distrair com coisas do dia a dia. Não é coisas erradas não, coisas do dia a dia, nos seus afazeres. Olha aqui, olha ali, vê uma notícia aqui, vê ali, pesquisa isso, pesquisa aquilo, tá tudo na sua mão, você vai mexendo. Quando você vê, já se passaram 1, 2, 3, 4 horas, você fica cansado, aí vai dormir, não tem tempo para conseguir levantar de madrugada para orar,
e aí não ora de manhã, não ora de tarde, não ora à noite, não ora na madrugada, porque uma coisa vai pegando a outra. Quando você vê, está diante de um problema, não tem experiência de oração, não vai orar e a coisa não acontece e a gente fica estagnado e preso naquela situação, naquele cativeiro que o inimigo colocou. Então, nós precisamos ficar atento a isso, como Neemias ficou, e entender que o primeiro passo para a vitória, o primeiro passo para a mudança de cenário na nossa vida é a oração, é o jejum, é a santificação, é a meditação na palavra do Senhor. Então, se você se encher das distrações do mundo, o que vai acontecer? Não vai sobrar tempo para você se encher das coisas espirituais, das coisas do céu, porque você matou a fome, você comeu um monte de coisa errada e aí agora você não tem mais fome para buscar a palavra e as coisas de Deus. Então, destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2, ele vai para o segundo passo. Oração, jejum, foi o que a gente viu como primeiro passo. Agora, no tópico 2, foi o segundo elemento, o segundo passo, a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui hierarquizando, primeiro oração, depois palavra. Não, tudo isso é junto. O que nós estamos mostrando são os elementos fundamentais, por onde Neemias passou para alcançar essa vitória. Então é oração, é palavra, todas elas são em pé de igualdade, mas a gente didaticamente aqui colocou primeiro a oração e agora vem no segundo tópico, no segundo capítulo, a palavra de Deus, mas são todas igual importância. E aí ele bota o quê? A palavra de Deus como primeiro lugar. Isso aqui é fundamental. Neemias não foi buscar alternativas humanas ou teorias humanas para resolver. Ele foi na palavra. A palavra de Deus diz que Deus espalha, mas ajunta. Que Deus ia mandar o povo para o cativeiro como juízo, mas o mesmo Deus ia trazer de volta. Era a promessa do Senhor. E se o povo voltasse, se obedecesse ao Senhor, ele traria de volta. Se o povo se convertesse dos seus maus caminhos, o Senhor sara a terra. Isso é palavra de Deus. Então Neemias usou em primeiro lugar a palavra para poder alcançar a vitória que tanto buscava. E ele colocou essa palavra em prática, meu irmão. Então a gente precisa saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus falou na palavra. Então Neemias ele vai orar e ele vai orar em cima da palavra para poder alcançar essa vitória. E sabia também que depois da reconstrução, a palavra de Deus precisava ser sempre a primazia. A obediência à palavra precisa ser primazia. Meu irmão, destaque isso para o seu aluno. Não adianta conhecer a Bíblia se você não obedecer à Bíblia, se você não colocar em prática. Por isso Jesus vai dizer, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhar a alguém que constrói a casa na areia. Mas aquele que ouve e pratica, aí sim, é aquele que constrói a casa na rocha. Então Neemias, ele sabia disso. Ele tinha essa ideia, por mais que ainda Jesus não tivesse falado, né, mas ele tinha a ideia da primazia, que o elemento fundamental, o alicerce da vitória tinha que ser a palavra. Ou seja, não adianta reconstruir o muro e depois viver em desobediência de novo, porque o muro cai de novo, meu. Não adianta nós temos uma vitória hoje e amanhã voltar a fazer tudo errado. Precisamos entender que temos que manter a palavra do Senhor, a obediência à palavra de Deus a todo tempo. Não podemos abrir mão, não podemos obedecer só enquanto queremos a vitória. Neemias obteve a vitória, reconstruiu o templo, o muro em 52 dias, mas depois ele reuniu o povo e falou, agora é um novo ciclo, é uma nova jornada, vamos botar a palavra em primeiro lugar, ou seja, vamos viver em obediência à palavra do Senhor
para que a gente daqui não volte a viver o miséria, o desprezo e as coisas quebradas que nós vivemos antes. Esse é o grande detalhe. Neemias manteve a primazia da palavra após a reconstrução do muro, meu. Ele chamou o povo para viver em obediência. Senão, seria só uma coisa ali do momento de reconstrução e acabou. Esse é o grande detalhe. Destaque aí para o seu aluno. Atitude e interesse com a palavra de Deus, meu irmão. Então a gente vai ver que Neemias, ele trouxe o povo, ouviu, pregou a palavra, leu a palavra e chamou o povo para praticar interesse e atitude. Não adianta só ler, tem que ter interesse em aprender e praticar. Por isso o salmista vai dizer: bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo coração. Então você vai ver na igreja primitiva, tudo que eles faziam era conforme a palavra do Senhor. O objetivo deles era sempre o quê? Leitura da palavra e viver conforme a palavra de Deus. E aí eles recebiam vitória, eles conseguiam estar sempre alcançando vida, mudando cenário. A igreja primitiva viveu isso. Conforme a gente foi se afastando da palavra e colocando ideias humanas, a coisa foi esfriando, a coisa foi morrendo, a coisa não está como era na igreja primitiva, porque a palavra de Deus foi colocada em segundo plano e foi colocado muitas coisas, muitos achismos humanos, muitos dogmas humanos, e aí a coisa não fluiu mais, porque a gente não tem mais a atitude e o interesse com a palavra de Deus, como Neemias trouxe para aquele povo. Então, destaque aí. E a Bíblia precisa ser o quê? A centralidade na vida do cristão. Meu irmão, não existe cristão que não tenha lido a Bíblia toda. Não pode existir crente que não conhece a palavra, que não leu a Bíblia. Você faz uma referência à Bíblia e ele fica, tem isso lá, está escrito isso lá. Então, mesmo, você precisa criar o hábito, centralidade. É hábito, não é uma visita, é a centralidade, é a Bíblia, tem que ser o seu manual. Todo dia o nosso pão, como é que Jesus diz? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é a palavra que sai da boca de Deus? A Bíblia Sagrada que Ele já nos entregou. Esse é o nosso alimento diário. Precisamos alimentar a nossa carne com a comida, com as coisas, do dia a dia, com os alimentos, mas o nosso espírito também precisa ter o pão diário, que é a palavra de Deus. Então, a centralidade. Precisamos ler e aí aprender e colocar em prática. O gabarito é a palavra, o filtro é a palavra. Não tente adaptar a palavra à sua situação. Coloque a sua situação dentro da palavra e vê se vai sobrar alguma coisa. Passa no filtro. Aí filtro é assim, a gente coloca em cima, passa no filtro e embaixo a gente colhe aquilo limpo. E aí você coloca o que você quer fazer, as suas atitudes, coloca aí as suas escolhas, as suas decisões, passa no filtro da palavra e vê se vai sobrar alguma coisa do outro lado. Se não passar nada, não faça. A Bíblia bloqueou tudo aquilo que você queria fazer. A Bíblia é o manual. Ela é a centralidade. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus, para que haja avivamento, para que haja comunhão com Deus e para que haja permanência na vitória. Não adianta você sair de um cativeiro hoje e voltar a praticar as coisas que te levaram para o cativeiro. Sabe o que vai acontecer? Você vai para o cativeiro de novo. Esse é o grande problema. Nós precisamos manter a palavra do Senhor firme, central na nossa vida. Não deixe distrações, não deixa na hora do culto criar um monte de coisa e deixar 5 minutos para a palavra. A palavra é a centralidade. Não vamos esquecer mesmo das nossas saudações. Lembra? A Assembleia tinha sempre esse hábito. O irmão com uma saudação, o irmão com uma saudação. Palavra, meu irmão, centralidade. E hoje
A Bíblia está sendo deixada de lado, os cultos ficam só louvor, 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 louvor. Meu irmão, o que alimenta é a palavra. Tem que ter as saudações e a palavra principal. O culto precisa ser deixado o maior tempo para a palavra, para o apelo, para a pregação, para o testemunho, para as saudações bíblicas. Mesmo. Então, não deixe perder esse hábito de centralizar a palavra do Senhor. Destaque aí para o seu aluno, porque não há avivamento sem meditação, obediência à palavra de Deus. Destaque aí para o seu aluno. Capítulo 3, meu irmão. Aí a gente vê, né, a fé, né? A fé é fundamental. Neemias, ele passou por todos esses elementos. Mas não adianta você não acreditar que Deus pode fazer aquilo que está escrito na palavra dele. Se você não crê, não adianta nada. Então, a fé é fundamental. Neemias era um homem de fé. Sabia que se boa mão de Deus fosse com eles, se Deus liberasse a palavra de vitória, eles alcançariam, ele reconstruiria, faria tudo que teria que ser feito, independente da impossibilidade humana. Então Neemias era um homem de fé. Então o amor, a fé, ela precisa estar no nosso coração e precisa ser manifestadas, meu amor, meu irmão. Preste bem atenção. Essa fé precisa ser manifestada. Neemias era um homem de fé. Muitas pessoas têm até fé, mas é uma fé teórica. Neemias era uma fé prática. Ele tinha amor pelo povo. Ele colocou essa fé de Deus em prática para poder restaurar, para poder ajudar aquele povo, para poder mudar a situação. Ele sabia que se Deus botasse a mão, aquele estado miserável, aquela situação de desprezo iria ser transformada pela fé. Então, meu irmão, precisamos botar a fé em prática. Em onde? Na obra. Amar ao próximo é a fé em Deus em prática. Neemias conhecia Deus, acreditava em Deus, estava numa situação confortável, mas quando ele viu o próximo sofrendo, ele botou a sua fé em obra, a sua fé em prática, para poder restaurar aquele povo com a reconstrução do muro. Então, destaque aí para o seu aluno. E a fé de Neemias para animar o povo. Olha que coisa interessante. Neemias, quando ele vai se apresentar para o povo e mostrar que Deus estava com ele para reconstruir o muro, ele não vai dizer para o povo: olha, está muito difícil, olha, o muro está tudo destruído, como é que a gente vai fazer? Não. Neemias, ele vai animar o povo com o quê? Com o testemunho. Ele vai contar para o povo tudo que Deus já tinha feito com ele até aquele momento, para que o povo entendesse que Deus estava aprovando aquele projeto. O maior forma de animar alguém é mostrar que Deus está conosco, que Deus está aprovando esse movimento. Não é achar e mostrar as dificuldades, porque Deus passa por cima das dificuldades. Com o Senhor, nós saltaremos muralhas, meu irmão. Se Deus vai conosco, se Deus está conosco, se Deus está dizendo eu vou dar a vitória, acabou, meu irmão. Independente do que esteja para acontecer, nós garantimos a vitória. Foi essa fé que motivou Josué e Caleb a manter a posição. Eles olharam e viram tudo que Deus já tinha feito para eles chegarem até ali, e aquilo estava mostrando que Deus estava com eles. Então eles sabiam que Deus iria garantir a vitória. Os outros 10 espias olharam só o problema de hoje, não viram tudo que Deus já tinha feito antes, esqueceram, não testemunharam, não testemunhou para ele mesmo. Não, Deus já me trouxe de lugar pior, Deus já mudou minha história antes, vai mudar agora de novo. Deus está comigo, Deus está me aprovando, o Senhor, a presença dele está conosco. Por isso Josué e Caleb vai dizer:
Se Deus se agradar de nós, isso aí vai ser café pequeno. Esses gigantes vão ser nosso pão. Então Neemias, ele vai fazer a atitude de fé para animar o povo. Não foi ficar dizendo que tinha muito problema, que tinha fazer, não. Neemias chegou lá e disse, ó, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu estava lá no palácio, eu não tinha acesso ao rei, eu não tinha como pedir nada, eu só servia as coisas a ele. E Deus arrumou uma situação, o rei olhou para mim e perguntou o que estava acontecendo, o que eu precisava. O rei liberou tudo. Isso é a boa mão de Deus que está aprovando, que está nesse negócio, vai dar certo. E aí quando ele traz esse testemunho, ele anima o povo, ele traz a experiência, o testemunho. É assim que a gente anima alguém, meu irmão. Não é com palavras vazias, mas sim com a experiência, com as coisas que Deus já fez por nós. Então, destaque aí para o seu aluno. E aí, ele vai estimular a fé dos que estão sobrecarregados. Aquele povo, meu, estava em desprezo, estava largado, estava esquecido, estava ali sem perspectiva nenhuma. E aí Neemias vai estimular a fé deles como? Falando das suas coisas, falando de tudo que Deus fez. Então ele vai dizer para aquele povo, olha, o Senhor quer mudar a história de vocês, o Senhor tem poder para transformar. Deus me tirou lá do palácio, Deus abriu uma porta lá no palácio para eu chegar aqui, Deus está conosco, vamos junto, levanta, sacode essa poeira. E é assim que a gente tem que fazer para encorajar nossos irmãos. Nossos irmãos que estão passando por luta, leve uma palavra de estímulo, meu irmão. Leve uma palavra dizendo, Deus está conosco, Deus tem poder, Deus fez conosco, Deus fez comigo, Deus fez com os irmãos da Bíblia. Vai levando testemunho, vai encorajando para que as pessoas possam ir ser estimuladas a caminhar, sacudir a poeira e enfrentar os problemas que estão vivendo. Nós não vamos na nossa própria força, nós não vamos no nosso achismo, nos nossos conhecimentos mesmo. Assim a gente não consegue animar ninguém com as nossas palavras, fica tudo vazio. Mas quando você vem trazendo a palavra de Deus, vamos, olha o que Deus já fez, foi o que Josué e Caleb fizeram. Animaram o coração de Moisés, dizendo, Moisés, Deus já fez por nós, Deus está conosco, tem dificuldade sim, tem luta sim, mas nós viemos das lutas, nós viemos das batalhas, e Deus nos garantiu vitória, vai dar mais uma, vai dar certo, Deus vai na frente, Deus vai abrir, Deus conosco, a vitória é certa, e ele começa a motivar, e assim a gente estimula os nossos irmãos, os testemunhos, você levar uma palavra. Por isso é importante o culto, por isso é importante, como nós vimos na lição, nos reunirmos. Para quê? Para que você conheça a situação do teu irmão, e se você tem aquele testemunho, você levar aquela palavra para ele. Trocas de experiência. Por isso é importante a igreja se reunir, por isso é importante nós vivemos em corpo, para que a gente possa um ao outro estimular na fé, um ao outro ajudar, segurar na mão. Por isso o profeta Isaías vai dizer, um ao outro ajudou e ao outro disse, esforça-te, meu irmão. Então por isso é a necessidade, é essa fé que estimula, essa fé é que vai fazer com que pessoas possam superar problemas através da fé em Cristo Jesus. Então, destaque aí para os nossos alunos, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor, e relembre todos esses passos: oração, jejum, consagração, reconhecimento do erro, arrependimento, centralidade na palavra, fé, estímulo, testemunho, um ao outro ajudou, não fazer alianças erradas. Que grande lição, que grande ensinamento nós tivemos dentro do livro de Neemias. Então, aprenda, coloque em prática tudo que nós vimos aqui com essa lição, com esse livro de Neemias na sua vida e na vida dos seus familiares, dos seus amigos. Pegue esses ensinamentos, esse passo a passo,
e coloque em prática na sua vida, e Deus há de restaurar a sua identidade também, assim como restaurou a identidade dos habitantes de Jerusalém. Amém? Não importa o que foi destruído, o nosso Deus é poderoso para reconstruir, restaurar e refazer com as próprias pedras queimadas, com a própria pedra que foi destruída. Deus é poderoso para refazer, com a sua própria vida, com a sua própria saúde, com o seu próprio familiar, com a sua própria família. Tudo isso que hoje pode estar quebrado, com Deus, com o Senhor Jesus na frente, Ele tem poder para restaurar, reconstruir tudo isso que você viveu, perdeu, e Ele traz novamente a sua identidade. Basta que a gente se alie com Ele, basta que a gente priorize Ele, cumpra a palavra dEle, obedeça a Ele, renuncie às coisas do mundo, às alianças erradas, e bote Deus na frente, e o Senhor é poderoso para nos restaurar a nossa identidade. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária, e eu te convido a ficar conosco para o próximo trimestre. Nós falaremos sobre o livro de Provérbios, aprenderemos grandes coisas, com certeza, com a palavra de Deus e com o material da editora Betel durante todo esse terceiro trimestre. Então não deixe de nos assistir, participe conosco para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E agora um rápido recado para falar sobre a nossa empresa parceira Rehoboth Saúde, assistência de enfermagem domiciliar e hospitalar. Se você, meu irmão, tem um familiar, tem alguém que precisa de cuidado, mas você não tem tempo, não consegue fazer, não sabe, não conhece a forma correta de cuidar do seu familiar, nos procure. Nós colocamos profissionais altamente gabaritados, profissionais que amam a sua profissão, que amam cuidar do próximo, e aí vão cuidar da sua família, cuidar do seu familiar, seja no hospital, seja em casa. É um serviço de home care. Então, se você precisa, procure essa empresa no Instagram, rehobothsaude.oficial, ou qualquer coisa, procure aí nos comentários do vídeo, e nós estaremos passando maiores informações para os irmãos sobre essa empresa parceira do nosso canal. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária, e até a próxima videoaula com a primeira lição do terceiro trimestre de 2026, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz.